sistema imunológico. Alguns acreditam que os vírus são mais antigos que todas as outras formas de vida e são pacientes. Sem uma célula para invadir, eles esperam em uma forma inativa entre a vida e a morte. Alguns podem suportar séculos, esperando para se reproduzir. Esse é seu único objetivo. Os vírus, quando estão soltos no meio ambiente, são basicamente pedaços de informação genética com uma camada proteica ou alguma outra proteção, vulneráveis aos elementos em geral, esperando a próxima criatura aparecer para eles infectarem e se propagarem. É a forma de vida que não pode viver sozinha. Eles não têm o necessário para isso. Só conseguem sobreviver invadindo e usando outra célula para esse propósito. E quando eles usam células humanas para esse propósito, nós saímos perdendo. Doenças causadas por vírus têm sido uma força tão potente na história da humanidade quanto guerras e desastres naturais. No século XV, a gripe foi chamada de influenza pelos italianos, porque eles acreditavam que ela fosse causada por influência das estrelas e dos planetas. A varíola foi citada pela primeira vez há 3.000 anos na China. Existem 7 tipos diferentes de herpes. Um deles é a catapora. A febre de Kuru é transmitida ao comer cérebro humano e é uma doença restrita aos canibais da Nova Guiné. Cada gripe que você tem pode parecer a mesma, mas não é. Existem centenas de vírus da gripe. Durante sua vida, pelo menos 50 deles irão te infectar e a lista não acaba. Vai do resfriado comum até a mortal AIDS. Os vírus causam muitos transtornos. Tem o vírus que você pega no escritório e os da creche, que os seus filhos trazem para casa e causam doenças menos graves. Nós não identificamos esses vírus especificamente, então muitas vezes deixamos passar e não damos a atenção que deveríamos dar. Vírus sempre foram difíceis de observar. Os microscópios ópticos mais potentes só conseguiam ampliar 2.000 vezes os objetos. Eles revelaram um mundo aquático de bactérias e criaturas unicelulares comendo, se movendo e se multiplicando. O que não conseguiram enxergar foram os fantasmas destruindo células com muita eficiência. Então, na década de 30, cientistas alemães inventaram o microscópio eletrônico, que amplia as imagens em 7.000 vezes e conseguiram ver os vírus. Em vez de ondas luminosas, os microscópios eletrônicos usam elétrons para aumentar a imagem. Uma olhada através do microscópio eletrônico mudou a forma como as pessoas definiam o conceito de vida. Foram descobertos organismos tão pequenos que bilhões deles caberiam em um único pixel da tela da sua televisão. Examinados por elétrons, descobrimos que os vírus possuem pontas e formatos geométricos. Eles pareciam simétricos demais para estarem vivos. Nas telas potentes dos computadores atuais, os vírus parecem enfeites de árvores de Natal. Esse é o vírus da AIDS. Seu núcleo contém a informação genética necessária para o vírus se duplicar. É um pacote de ácido nucleico, o material genético, envolto numa camada de proteínas que permitem que os vírus utilizem uma célula para se reduplicar, porque eles não podem agir independentemente, não podem se multiplicar independentemente. Os genes são protegidos por uma camada fina. Ela é revestida por moléculas que permitem que ele se ligue a uma célula-alvo e a invada.
Existem mecanismos receptores. Eles se aproximam e se acoplam. Eles não atacam, mas se acoplam e são incorporados. E aí usam o mecanismo celular para se multiplicar. Ele age como um parasita e usa esses sistemas organizados para sua própria sobrevivência. A célula-alvo não precisa ser humana ou animal. O vírus do mosaico da tulipa tem sido usado desde o século XVI para causar mudança na coloração das flores. Nada é pequeno demais para um vírus. Assim, os naturalistas observam que uma pulga tem pulgas menores que nela rapinam, e estas têm pulgas menores que as mordem, e continua assim infinitamente. Sim, mesmo germes podem ter germes. Por exemplo, o bacteriófago T4, um vírus que ataca bactérias. Ele se acopla e força seu DNA através da membrana da célula. Lá dentro, o DNA viral sequestra a célula e a força a produzir mais vírus. Em questão de minutos, a célula explode, liberando centenas de novos vírus para infectar outras células. Antigamente, as pessoas não sabiam da existência de vírus, mas sabiam que ficar doente era a última experiência que a maioria tinha. De onde vinham essas doenças? Foi a ira dos deuses? Mau presságio? Feitiçaria? A praga que assolou a Europa no século V a.C. durante a Guerra do Peloponeso pode ter sido tifo ou escarlatina, ou então sarampo. A varíola foi a calamidade da Idade Média, matando muitas pessoas e deixando os sobreviventes desfigurados. Quando arqueólogos do século XX abriram tumbas egípcias, encontraram possíveis referências a pólio. Mas as doenças do passado eram limitadas pelo tempo e pelo espaço. O mundo ainda não conhecia epidemias virais de escala global. Você sabia que os vírus são altamente específicos? A raiva ataca o cérebro. Diferentes vírus de resfriado atacam as células que revestem o nariz e os seios da face. A cachumba só infecta as glândulas salivares. A hepatite se instala no fígado. Os vírus são o equivalente biológico aos mísseis, e eles atacam as células há milhares de anos. Um dos piores desastres naturais da história foi causado por um vírus. A pandemia da gripe espanhola de 1918 assolou as grandes cidades dos Estados Unidos, matando de forma fulminante. Foram pelo menos 20 milhões de pessoas mortas no mundo todo. E foi provavelmente a pior pandemia que o mundo já viu. Mais pessoas morreram por causa da influenza do que pela Primeira Guerra Mundial. A própria guerra era o problema. Se não houvesse guerra, a cepa daquele ano teria permanecido isolada. Mas quando as tropas aliadas se encontraram na França para trocar fogo com o inimigo, também trocaram uma cepa mortal da gripe. E assim começou. Foi da França para os Estados Unidos e se disseminou desde Boston. Em Fort Devens, Massachusetts, um caso de gripe se transformou em mais de 6.000 casos entre os dias 1º e 18 de setembro. Foram só 17 dias. A Índia perdeu quase 4% da sua população. O Alasca perdeu 8%. Nos mares do Hemisfério Sul, a taxa de mortalidade foi de 20%. As pessoas estavam em pânico, porque alguém podia estar jogando baralho uma noite e estar morto na manhã seguinte. Então, eles faziam de tudo,
Usavam máscaras faciais e até a polícia usava máscara facial. Eles carregavam saquinhos com alho e cebola ou qualquer coisa que eles achavam que podia protegê-los da gripe. Eles não tinham ideia de que não estavam protegendo o local por onde a gripe entra no corpo, o nariz. Não se sabia nada sobre como lidar com a epidemia. Isso foi evoluindo nas décadas de 30, 40 e 50. A essa altura, as pessoas já tinham conhecimento e experiências suficientes e já tinham desenvolvido técnicas para saber como proceder. Never before in history have doctors been able to do so much to preserve your health as they can today. And almost everywhere in medicine, the parade of advances that will benefit countless millions has just begun. As vacinas se tornaram o sonho dos cientistas. Elas prometiam livrar o mundo das doenças virais. Curiosamente, a palavra vacina vem de uma doença de vacas chamada vaccínia. No século XVIII, a beleza das mulheres leiteiras era famosa. Só elas pareciam ser imunes à varíola. Um médico inglês, chamado Edward Jenner, observou que um número grande de leiteiras apresentavam uma doença que parecia uma versão mais leve do sarampo, chamada varíola bovina, conhecida oficialmente como vaccínia. Jenner extraiu o vírus das pústulas e inoculou em seu próprio filho pequeno. Depois, ele contaminou a criança com o vírus da varíola. Era extremamente arriscado, mas funcionou. A primeira injeção com a varíola bovina causou sintomas leves, mas era parecida o suficiente com varíola, e seu corpo criou imunidade para as duas doenças. Nós aprimoramos nossos mecanismos de defesa com o passar dos anos. Nós sabemos como o nosso sistema imunológico funciona. É um sistema muito complexo que contém muitos tipos diferentes de células e funções. E a maior dessas funções é reconhecer corpos estranhos e tentar eliminá-los. O sistema imunológico tem 3 grandes funções que estão agindo no seu corpo nesse minuto. Os anticorpos são proteínas que se ligam à superfície de um vírus, sinalizando que ele deve ser destruído. Os leucócitos chegam para destruir essas células infectadas pelo vírus. Depois que você é infectado por um vírus, células de memória vão reconhecê-lo automaticamente se ele entrar outra vez no seu corpo. Por isso, as vacinas são tão eficazes. O corpo memoriza o vírus que está na fórmula da vacina. Então, ele pode te proteger quando esse vírus atacar de verdade. Uma das maneiras mais comuns de produzir uma vacina é cultivá-la em um hospedeiro não natural. Embriões de galinha são usados para cultivar vírus humanos como febre amarela, sarampo, cachumba e gripe. A gripe tem sido cultivada em ovos há muitos anos. É nosso meio padrão de produzir vírus. Nós também podemos cultivar em cultura de tecido animal e funciona muito bem. Mas nós não podemos produzir cultura de tecido suficiente para fazer dosagens grandes para uso industrial. Todos os anos, o vírus da gripe é injetado em ovos. Depois de diversas transferências de um ovo para outro, o vírus terá se adaptado melhor para crescer em células de galinha do que em células humanas. Quando é injetado em uma pessoa, ele se parece o suficiente com o vírus inimigo para gerar imunidade, mas não é forte o bastante para causar a doença. Mas o vírus da gripe achou uma forma de enganar o sistema imune, fazendo mutações e mudando de aparência. Algumas vezes, a mudança é sutil. Em outros anos, ela é radical, e nós ficamos sem defesas. Às vezes, você pode ter imunidade parcial que vai te proteger um pouco. Mas quando acontece uma mutação que chamamos de shift, é aí que nós vemos as grandes epidemias. Porque o sistema imune não reconhece mais o vírus. Ele não se parece mais com nada que os anticorpos já tenham visto. Quanto um vírus pode mudar depende da sua formação. Se tiver material genético em cadeias de DNA em dupla hélice, vai ser bem estável de geração para geração.
Na reprodução, quando uma fita de DNA se separa para formar um conjunto novo, um tipo de verificador confere as novas formações moleculares para garantir que as duas cópias sejam idênticas. Os vírus de DNA têm um sistema ótimo que corrige seus próprios erros. Então, a frequência de mutação é lenta. Os vírus de RNA não têm esse sistema, o que explica por que eles variam tanto. Esses vírus mudam o tempo todo. É por isso que as vacinas contra vírus de DNA, como a varíola, funcionam por décadas, enquanto precisamos de uma vacina nova a cada ano contra vírus de RNA, como a influenza. Essa biblioteca congelada é a coleção de cepas da gripe da doutora Herlocker que tem evoluído ao longo dos anos. Esses vírus não estão mortos, apenas adormecidos. Cada frasco representa um ano e uma cepa diferente. Se alguém descongelasse e respirasse o vírus de 1980, provavelmente ficaria gripado. Alguns tipos de vírus da gripe são mutações espontâneas. Outras epidemias podem vir de patos ou porcos e acabam levando nomes como gripe suína, gripe de Hong Kong ou gripe asiática, porque costumam vir de países onde as pessoas vivem próximas a animais de fazenda. A influenza pode passar de uma espécie para outra. Quando isso acontece, a cepa muda, dando muito trabalho para os cientistas da Organização Mundial de Saúde e do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos. Todo ano é uma corrida contra o tempo. CCD, Laboratório de Influenza. Informações que ajudam a prever qual cepa nova está chegando são reunidas em centros de observação da gripe de todo o mundo. Quando isso é determinado, uma nova vacina é desenvolvida e espera-se que há tempo. Você já tem todas as informações. Chegou o momento de esclarecer as dúvidas. Debata os seguintes temas. Como os vírus se reproduzem? Como a Primeira Guerra Mundial contribuiu para a pandemia de gripe espanhola de 1918. Se quiser aprender mais sobre o que vimos, cheque a internet ou procure estes livros em uma biblioteca da sua região. Enquanto você assiste a segunda parte deste programa, reflita sobre as seguintes perguntas. Por que é importante que os virólogos estudem formas de vida nas florestas tropicais? Como os vírus podem ser usados para curar doenças genéticas? Vírus são responsáveis por doenças humanas, desde um resfriado comum até o HIV. E como eles possuem muitas formas para se disseminar, combatê-los pode ser difícil. De que formas podemos lutar contra os vírus? Eu acho que o principal é a higiene, tipo lavar as mãos e fazer essas coisas. Comer bem, dormir bastante. E, é claro, as vacinas. Se alguém estiver com uma doença contagiosa, ficar longe. Não espirrar nas outras pessoas. Um dos melhores jeitos são as vacinas. As vacinas são uma versão enfraquecida do vírus. Eles injetam em você para você criar anticorpos para destruir o vírus. Conversar com o seu médico e seguir tudo o que ele disser. É difícil imaginar um mundo sem vacinas contra doenças como gripe, varíola e pólio. Na primeira metade do século XX, as pessoas entravam em pânico quando as crianças tinham febre e dores musculares. Podia não ser nada, ou podia levar a criança a passar o resto da vida em um cilindro pressurizado chamado de pulmão de aço. Durante toda a minha vida, eu tive consciência dos efeitos dos vírus. Em 1916, por exemplo, 2 anos depois de eu nascer, teve uma epidemia severa de pólio nos Estados Unidos, principalmente na cidade de Nova York. E depois, em 1918 e em 19, teve uma epidemia grave de gripe, e nos 2 casos os efeitos foram devastadores.
Ninguém sabia por que a polio causava paralisia e morte. Muito menos que podia ser transmitida através de doenças, água ou saliva contaminada. Remédios caseiros e preventivos surgiram com desespero. Quando Franklin Roosevelt contraiu polio depois de nadar em um lago gelado, as pessoas especularam que a água fria poderia ser a causa. No fim da década de 40, o jovem médico Jonas Salk estava prestes a se tornar um herói para a paz de todo o mundo. Sua descoberta aconteceu quando os cientistas de Harvard encontraram uma maneira de cultivar vírus da polio em altas quantidades. Salk tinha o material necessário para criar uma vacina. Minha abordagem era que alguém podia ficar imune a uma doença viral sem passar pela infecção. Até então, se acreditava que você tinha que ter uma infecção, como o caso da varíola e da raiva, em uma forma mais branda do vírus. Em seu laboratório na Universidade de Pittsburgh, Salk matou o vírus da polio usando formaldeído para prevenir que causassem doenças. Em 1955, após ter testado em si mesmo, ele começou a inocular crianças. Os vírus mortos colocavam seus sistemas imunológicos em alerta, sem deixá-las doentes. Na época, foi a maior notícia da história da medicina. Só nos Estados Unidos, 2 gerações cresceram sem conhecer as angústias da doença. Foi tudo um único dia de trabalho. E quem mais ficou feliz foram os pais que pararam de sentir medo. Em 1935, um bacteriologista disse que a batalha contra as doenças era uma das últimas verdadeiras aventuras do mundo. Os dragões estão todos mortos e a lança está criando ferrugem junto à chaminé. A única cruzada de nossa época é a guerra contra essas criaturas pequeninas e ferozes que nos espreitam nos cantos escuros e nos perseguem alojadas em ratos, que voam e rastejam com os insetos e armam ciladas para nós em nossa comida e bebida e até em nosso amor. Hoje, os cientistas lutam para derrotar pequenos dragões que se escondem no mundo da pobreza. O rotavírus, um micróbio que mata mais de 5 milhões de crianças por ano. 5 milhões, principalmente em países em desenvolvimento. Na guerra contra o rotavírus, esse é o campo de batalha, uma vila na região central do Brasil. A cidade foi construída precariamente sobre um rio. O rio é a única água corrente do local e é o sistema de esgoto. Infelizmente, também é a fonte de água da região. Em colaboração com a Organização Mundial de Saúde, o Dr. Alexandre Linhares e sua equipe do Instituto Evandro Chagas rastreiam o rotavírus e tentam ajudar as mães a lutar contra a doença. Mas é difícil encontrar combustível para ferver água. O saneamento é complicado em uma vila flutuante em um país tropical. O vírus é tão instável que a transmissão de uma pessoa para outra se mantém na comunidade. Nós sabemos que melhorar as condições de saneamento e também de higiene é muito importante. Mas não é suficiente para controlar o rotavírus e a diarreia. Nós precisamos ter uma vacina eficaz. Os pesquisadores monitoram a saúde das crianças e testam seu sangue para estudar como elas desenvolvem anticorpos contra o vírus. Eles realizam testes de campo para avaliar a eficiência de uma vacina em potencial. Se aprovada, essa vacina pode salvar 800 mil vidas por ano. Seria necessário uma imunização em massa, e essa é uma área em que a Organização Mundial de Saúde já tem muita experiência. Em 1967, eles decidiram erradicar uma doença, a varíola. Nós nunca tínhamos erradicado nenhuma infecção.
A varíola foi a primeira vez que o mundo finalmente se uniu e decidiu que, se era para causar a extinção de uma espécie, que fosse por uma boa causa, para variar. Equipes internacionais de médicos e enfermeiros foram enviadas de casa em casa procurando o último caso de varíola na Somália. É simplesmente incrível ver a forma como eles agiram. Eles tinham equipes de médicos e enfermeiros que viajavam pelo mundo inteiro, pelos desertos, pelas montanhas, em todos os países do planeta. Eles vacinaram todo mundo. O vírus da varíola só pode crescer em humanos. A vacinação impediu que ele se espalhasse para novos hospedeiros. Então, quando a última vítima se recuperou, a cadeia de transmissão foi quebrada para sempre. A doença varíola desapareceu da Terra em 1978, mas o vírus da varíola continua existindo. Estes corredores levam para um dos seus últimos lugares de descanso. Apenas 2 coleções ainda existem no mundo. Uma em Moscou e outra aqui no Centro de Controle de Doenças em Atlanta. A Organização Mundial de Saúde quer que elas sejam destruídas, mas nem todos concordam. Nós não queríamos eliminar totalmente os estoques de vírus, porque a gente não entendia completamente como ele funcionava. Isso é parte do fundamento básico da diversidade biológica. Nós podemos mesmo ficar sem esses organismos que se estabeleceram em um nicho ecológico? O maior perigo é o vírus escapar acidentalmente de algum freezer em algum lugar onde tenha um estoque esquecido daqui a vários anos, quando as pessoas nem se lembrarem mais que ele existe. A ideia de o vírus da varíola escapar e dizimar populações não imunizadas pode parecer ficção científica, mas isso aconteceu alguns séculos atrás. Em 1519, Hernando Cortés invadiu o México e dominou milhões de astecas, usando menos de 600 homens, alguns cavalos, armas de fogo primitivas e uma arma que ele não sabia que tinha, um vírus desconhecido no Novo Mundo. Os astecas e seu sistema imune estavam indefesos. Já os nativos foram quase todos mortos pela varíola. Então o Senhor liberou o caminho para nossas posses. O que era comumente atribuído à vontade de um ser superior era, na verdade, trabalho do homem. Dessa vez, a transmissão do vírus pode não ter sido tão inocente. De acordo com alguns especialistas, Lord Jeffrey Amherst, da colônia de Massachusetts Bay, ordenou que fossem distribuídos cobertores infectados com varíola para as tribos nativas. A era dos descobrimentos se tornou um veículo perfeito para os vírus. Hoje não é diferente, apenas mais eficiente. O comércio global, a superpopulação, a aglomeração nas cidades, o progresso. Mas o progresso tem seu preço. Nós estamos criando vias para o que os cientistas chamam de doenças virais emergentes, um fluxo contínuo de vírus antigos que saem à procura de novos hospedeiros. Conforme as pessoas ocupam ambientes que costumavam ser inacessíveis para a habitação e exploração humana, de repente, esses vírus se jogam na gente. E eles se jogam na gente porque nós estamos nos expondo e estamos ficando no caminho deles. Então, em muitos casos, esses vírus que parecem que estão vindo do nada, estão vindo de algum lugar, e é da natureza. Como todas as outras formas de vida, eles já estavam lá, e o que mudou foram as oportunidades que nós demos para eles, mesmo sem perceber, para eles encontrarem pessoas novas. Entre os ambientes naturais que restaram, poucos estão mudando tão rápido quanto as florestas tropicais.
Especialistas estimam que 90% das 14 milhões de espécies da Terra ainda sejam desconhecidas. E todos esses animais e plantas desconhecidos podem abrigar vírus desconhecidos. É isso que nos espera depois que destruirmos as florestas tropicais. Eu acho que nós vamos ver mais doenças emergentes. E acho que todos concordam que nós precisamos de pessoas que estejam familiarizadas com as doenças de cada região e que reconheçam quando uma doença nova surgir. Everybody's got the fever. That is something you all know. O senhor Júlio Augusto Cardoso Saraiva faz parte de uma equipe de médicos e cientistas que tentam prever os caminhos de vírus emergentes. O trabalho dele? Isca. Augusto serve de isca para os insetos. Ele espera pacientemente no dossel da floresta tropical brasileira que os mosquitos o piquem. Augusto e seus colegas são parte de um sistema de alerta para arbovírus. Eles são disseminados por insetos que vivem nas copas das árvores e no solo da floresta. Os insetos morrem quando eles e suas cargas de vírus são congelados com nitrogênio líquido para a viagem até o Instituto Evandro Chagas, em Belém, no Brasil. No laboratório, pesquisadores descongelam os insetos e os observam com um microscópio. Os mosquitos podem estar mortos, mas seus vírus estarão intactos, esperando as condições apropriadas de voltarem à vida. Em uma fase do projeto, os insetos são esmagados em uma solução líquida. Essa sopa verde de mosquito é injetada em ratos de laboratório. Alguns desenvolvem problemas de locomoção, outros morrem em poucas horas. Alguns desenvolvem infecções dos vírus mais assustadores que conhecemos, como a febre amarela. O Instituto isolou 30 cepas de vírus que causam doenças em humanos. Apenas de mosquitos, o Instituto já encontrou 40 cepas de vírus que o mundo não conhecia. Insetos não são a única forma que os vírus têm de viajar. Durante a Guerra da Coreia, milhares de soldados contraíram uma febre estranha que depois recebeu o nome do rio Hantan. O hantavírus causa hemorragia, insuficiência renal e morte. Foi descoberto que ele era transmitido pela urina de ratos que viviam nos arrozais. Uma doença similar surgiu de repente no sudoeste dos Estados Unidos em 1993. Detetives médicos do Centro para Controle de Doenças rapidamente miraram no grupo hantavírus. Ele também foi encontrado em ratos. Ao descobrirmos a ligação com os roedores, tivemos a chance de criar estratégias específicas para pessoas poderem evitar esses tipos de roedores. Evitar os roedores é tudo que podemos fazer. Nesse momento, ainda somos vulneráveis aos hantavírus. Não existe nenhum tratamento efetivo e ataques são impossíveis de se prever. Nada mostra mais a nossa vulnerabilidade que a AIDS, a doença causada pelo HIV. É um vírus cuja ação implacável em todo o planeta continua moldando a história do nosso século.
A origem exata do HIV ainda é desconhecida. No Instituto Salk, no sul da Califórnia, o Dr. Salk passou a estudar a AIDS. Ele aceitava a ideia de uma mutação de um vírus de macaco que surgiu séculos atrás. Ela passou para a população humana provavelmente por causa de um ritual que usava sangue de macaco. E aí se manteve numa frequência baixa. Provavelmente o vírus ficava contido em algumas vilas. E depois, conforme a civilização começou a se expandir e viajar, ficou mais fácil. Não só de avião, mas de caminhão e outros meios de transporte. Com o movimento das pessoas, ele se espalhou. O HIV, o vírus da imunodeficiência humana, é um dos mutantes mais rápidos da família RNA. Esse vírus, o HIV, é muito inteligente. Ele penetra no sistema imunológico e mata o sistema, mas não faz isso imediatamente. Ele pode ficar latente por muito tempo. Ele usa a propriedade dos retrovírus de fazer uma cópia de DNA dele mesmo, que vai se instalar no hospedeiro e se integrar com ele, mas permanece em silêncio. E aí o organismo não faz nada, porque ele só vê uma célula normal. Ele não vê que o invasor está escondido dentro dela. Então, como o vírus pode se esconder, fica muito difícil encontrá-lo. A procura por uma cura da AIDS reúne pesquisadores de todo o mundo. Eles reportam de tudo, desde financiamento até a saúde da população dos bairros mais pobres de Nairobi. A discussão se concentra em entender por que algumas pessoas que foram expostas ao HIV não têm AIDS. Essas mulheres podem representar o primeiro caso de imunidade natural ao HIV. Seguindo essa evidência de imunidade, que é o que estamos observando no Quênia, podemos pensar numa estratégia para fazer uma vacina. Se a gente conseguir começar a entender a natureza dessa imunidade e como ela funciona, vamos poder desenvolver estratégias para lidar com ela. E o fato de que temos evidências claras em humanos de que existem interações bem-sucedidas com o HIV é tudo o que nós precisamos saber. Isso mostra que é uma possibilidade. A natureza está nos mostrando alguma coisa. Você sabia? Os cientistas estão desenvolvendo novas formas de vacina e imunização, incluindo vacinas comestíveis e injeções sem agulha. Independentemente da forma, as vacinas provavelmente vão continuar sendo a ferramenta mais eficaz para prevenir doenças e melhorar a saúde pública. Em Fort Detrick, no estado de Maryland, uma equipe médica especial do Exército está sempre em alerta. Se um soldado pegar uma doença mortal, contagiosa ou não identificada, esses médicos partem imediatamente. Com a típica precisão militar, eles se chamam de US AMRAAD em inglês. Localizado em uma base militar a 70 quilômetros de Washington, D.C., trabalhando em uma instalação conhecida por suas pesquisas em guerra biológica, a equipe está na linha de frente da guerra contra vírus emergentes. Eles estão preparados para enfrentar algumas das piores doenças do mundo, como o ebola e a febre hemorrágica de Marburg. O vírus do ebola, relativamente novo e incrivelmente mortal, foi identificado pela primeira vez no Sudão e no Congo em 1976. Em 1989, ele ameaçou contaminar uma comunidade a apenas 110 quilômetros do Instituto do Exército. Por sorte, foi apenas uma ameaça, mas nem sempre é assim. Uma pessoa que dá o azar de contrair uma doença exótica, conhecida ou não, pode ser encaminhada para Maryland. Prontos? Tá pronto? Todo mundo pronto? Prontos. 1, 2, 3. 2, 3. Ótimo, está bom. Seria uma viagem estranha para o paciente, vendo a ação de dentro de uma câmara isoladora e depois de uma cápsula em um avião de carga.
O vírus, a vítima e os médicos vão para uma sala médica isolada no instituto. Os trajes espaciais pressurizados podem ser engraçados para quem vê de fora. Mas se tiver um vazamento, o ar irá sair da roupa em vez de entrar. Os médicos passam dos chuveiros desinfetantes para uma sala onde o ar é cuidadosamente filtrado. 3. Vamos lá. Em uma sala de hospital diferente, vírus estão sendo usados para ajudar e não para causar mal. Eu acho que seria uma justiça muito poética se os vírus, que são nossos inimigos, nos ajudassem a curar doenças genéticas. Acho que no futuro os vírus vão ser usados cada vez mais em terapia gênica e também como vetores para introduzir novos genes. Os pesquisadores estão buscando usar a habilidade dos vírus de entrar em uma célula para corrigir defeitos genéticos. Experimentos estão sendo conduzidos para introduzir um gene que falta nas pessoas com fibrose cística. Aqui, a parte do vírus do resfriado que nos deixa doentes é removida e substituída pelo gene necessário para curar a fibrose cística. Então, o vírus é liberado e mira nas células do trato respiratório como sempre, mas ao invés de dominar a célula para se multiplicar, ele entrega o DNA que faltava. Então, a relação entre vírus e humanos continua se expandindo. Antes, eles nos usavam. E agora, nós os usamos. E não importa quem esteja no controle, o menor inimigo da humanidade não vai desaparecer. O HIV, a pandemia da AIDS, deviam servir de lição para nós. E é triste que a gente tenha que pagar um preço tão alto para reaprender algo que já sabemos há muitos anos, que as doenças infecciosas não vão desaparecer. Nós podemos ignorá-las, fingir que elas não existem e tentar controlá-las. E podemos aprender a conviver com elas. Mas nós temos que saber lidar com elas, não podemos simplesmente fechar os olhos. Vírus são parte da natureza. Não podemos aceitar que eles são parte da natureza e nós também? Está tudo aqui. Vocês querem ter direito exclusivo? Nós vamos ter que aceitar os vírus. Eles não vão embora. Então nós ficamos em um combate mortal com a mais singela das criaturas do mundo, e nossa única esperança é um empate. A alternativa é que a humanidade, que se autodenomina o auge da evolução, poderia desaparecer vítima de pedaços de material genético que estão na fronteira entre a vida e a morte. Agora que você entende como os vírus agem, vamos ver como a ciência nos ajuda a combater os vírus do resfriado e da gripe. Milhões de pessoas são infectadas com o vírus da gripe ou do resfriado todos os dias. Holly Jones vai se tornar uma delas. Oi, o Nathalie Stanley? Sexto andar. Obrigada. Segure a porta, por favor. Espera! Lá vem. Quando o vírus entra no corpo de Holly, ele sobe para as vias nasais e desce pela garganta dela. Lá, o vírus domina as células e começa a produzir novos vírus. E eles vão se espalhar pelo corpo dela.
Quando células são danificadas, elas liberam substâncias químicas que desencadeiam a resposta inflamatória do corpo. Durante essa resposta, fluido e células chamadas fagócitos vão dos vasos sanguíneos para os tecidos infectados. Fagócitos são células brancas que absorvem vírus e bactérias. Eles matam patógenos, os englobando e destruindo. Os fagócitos fazem um trabalho excelente matando patógenos, mas não são a única arma que o sistema imunológico usa para combater doenças. Os linfócitos, outro tipo de células brancas especializadas, também ajudam a proteger o corpo de infecções. Um tipo de linfócito chamado célula T identifica patógenos que entram no corpo. Ele reconhece uma molécula do patógeno chamada de antígeno. Outro tipo de linfócitos são as células B. Elas produzem químicos chamados anticorpos que se ligam a antígenos e ajudam a destruir os patógenos. Alguns anticorpos fazem os patógenos se unirem e assim eles ficam impossibilitados de danificar as células do corpo. Outros não permitem que patógenos se liguem às células. Enquanto o sistema imunológico do corpo possui técnicas eficazes de combater infecções, os cientistas estão tentando dar mais ajuda para o corpo. Por exemplo, contra o resfriado comum. Por mais de 30 anos, o Dr. Jack Gwaltney, do Centro Médico da Universidade de Virgínia, está tentando curar o resfriado, mas encontrar a cura não é simples. Existem mais de 200 variedades do vírus do resfriado, tornando difícil o desenvolvimento de uma vacina efetiva. Pesquisadores como ele finalmente identificaram o receptor ou a área na superfície da célula que o vírus do resfriado utiliza para invadir as células. O receptor se chama ICAM-1 e as empresas farmacêuticas estão criando tratamentos baseados nele. A ideia é que se você colocar uma grande quantidade de receptor sintético no nariz, como isca, quando o vírus chegar lá, ele vai se ligar a esse material e não vai chegar no ICAM das suas células. Drogas experimentais mostraram que prevenir que o vírus da gripe atinja os receptores ICAM-1 pode tornar os sintomas do resfriado menos severos e ajudar a combater a infecção mais rapidamente. Se essas novas drogas tiverem sucesso, o resfriado comum pode se tornar algo do passado. Mas mesmo assim, o corpo humano sempre estaria suscetível a outros patógenos. A gripe é uma doença grave que mata milhares de pessoas todos os anos. O vírus da gripe ataca o sistema respiratório. Sintomas típicos incluem espirros, tosse, febre repentina, dores no corpo e sensação de fraqueza. A gripe muda todos os anos. É um vírus que evolui mais rápido do que qualquer outro vírus. Ele muda de cápsula. E assim, as células do sistema imunológico não o reconhecem como o vírus que atacou no ano anterior. E, na verdade, é um vírus novo mesmo. Todos os anos, investigadores do Centro para Controle e Prevenção de Doenças e da Organização Mundial de Saúde tentam prever qual cepa da influenza será mais disseminada na próxima temporada de gripe. Com os resultados, os cientistas podem começar a desenvolver uma vacina que ajude o sistema imunológico a reagir rápido o suficiente para destruir o vírus antes que a pessoa adoeça. Uma vacina normalmente é composta de patógenos que foram extremamente enfraquecidos, mas esses vírus inativos ainda contêm as proteínas características que desencadeiam uma resposta imune. A vacina da gripe é feita de vírus altamente purificados, cultivados em ovos. Os cientistas alteram a estrutura genética dos vírus para que eles não infectem as pessoas. Nos Estados Unidos, a FDA, que é o órgão que regula os medicamentos, fornece aos fabricantes de vacina as cepas de vírus. Então, os fabricantes injetam os vírus em ovos de galinha fertilizados. Eles são incubados para que o vírus se multipliquem e cresçam. Meses depois, os cientistas retiram o vírus e a FDA os testa para assegurar que, quando fizerem parte das novas vacinas, irão ajudar a melhorar o sistema imunológico para que ele combata o vírus da gripe.
Conforme a temporada de resfriado se aproxima, várias cepas do vírus são combinadas em uma vacina que é colocada em frascos e seringas. A FDA licencia a vacina e em outubro, no hemisfério norte, a vacinação começa. Embora criar vacinas seja um processo demorado, ajuda a limitar a disseminação de doenças que poderiam custar milhões de vidas. Você já tem todas as informações. Chegou o momento de esclarecer as dúvidas. Debata os seguintes temas. Por que é importante que os virólogos estudem as formas de vida nas florestas tropicais? Como os vírus podem ser usados para curar doenças genéticas? Nós esperamos que você tenha gostado de explorar o mundo dos vírus. Se você quiser aprender mais, cheque a internet ou procure livros na biblioteca da sua região.